Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da EcoRodovias referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Conosco hoje presentes estão os senhores Marcelo Guidotti, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e Andréa Fernandes, diretora de Relações com Investidores e executivos da companhia. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da EcoRodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EcoRodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do segundo trimestre de 2020. Por favor, senhora Andréa, a senhora pode prosseguir. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência do Grupo EcoRodovias, hoje referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Agradecemos o interesse e a participação de todos. Gostaríamos de mencionar alguns eventos importantes ocorridos de abril a julho de 2020. A antecipação da contratação de operações de crédito, de forma a reforçar a posição de caixa do grupo e reduzir as incertezas sobre a capacidade de rolagem das dívidas com vencimento em 2020. Em abril, a EcoRodovias realizou a emissão de notas promissórias no valor de R$1,2 bilhão pelo prazo de 2 anos. Em junho, a Ecosul emitiu R$250 milhões em cédulas de crédito bancário pelo prazo de 1 ano, e a Econ 35 obteve a liberação de subcréditos do financiamento do BNDES de R$106 milhões. Em julho, a EcoRodovias Concessões e Serviços realizou emissão de debêntures no valor de R$1 bilhão pelo prazo de 3 anos. Concluída essa operação, a EcoRodovias Concessões e Serviços entende que, com os recursos disponíveis em caixa e a geração de recurso das operações existentes, nova captação de dívida será necessária apenas no segundo semestre de 2021. Outro ponto importante do segundo trimestre foi a celebração do acordo de não persecução civil entre a Ecovias dos Imigrantes e o Ministério Público do Estado de São Paulo, realizada em 6 de abril. No referido acordo, a Ecovias dos Imigrantes se comprometeu a realizar R$450 milhões em obras, R$150 milhões para fins de desconto tarifário de 10% e R$50 milhões em multas e outras obrigações. No segundo trimestre de 2020, foi contabilizado o valor presente líquido de R$46,8 milhões na conta Outras Despesas, referentes às multas e outras obrigações, sendo lançado o valor de R$25,8 milhões no passivo circulante e R$21,2 milhões no passivo não circulante. Mais informações sobre a contabilização do acordo estão detalhadas no release de resultados. No slide 2, podemos observar o desempenho mensal de tráfego e a receita de pedágio comparável até 28 de julho. Nota-se que, mesmo com as medidas de isolamento social adotadas no combate ao Covid-19,
O tráfego comparável já apresenta recuperação gradativa nos meses de maio e junho, quando comparado a abril. Apesar do tráfego comparável registrar uma diminuição de 13,4% no acumulado de 2020, a receita de pedágio apresentou uma redução de 6,1% em função do bom desempenho de tráfego advindo das exportações de commodities agrícolas nas concessões que possuem maiores tarifas, demonstrando a qualidade e resiliência do nosso portfólio de rodovias, mesmo durante a pandemia. Quando consideramos as concessões Econ 35 e Eco 050, é possível verificar crescimento de 1% no tráfego e de 2,9% na receita de pedágio. Com relação aos números do segundo trimestre, no slide 3, o tráfego consolidado de veículos equivalentes pagantes apresentou redução de 13%. Desconsiderando o início da operação da Econ 35 e Eco 050, o tráfego consolidado apresentou redução de 23%, devido principalmente às medidas de isolamento social adotadas no combate ao Covid-19. É importante destacar que o desempenho de julho indica uma recuperação significativa em relação ao desempenho do trimestre, registrando uma redução de aproximadamente 15% quando comparado com 23% do trimestre. Em relação ao desempenho financeiro consolidado do grupo, no slide 4, a receita líquida, excluindo a receita de construção nesse trimestre, atingiu 647 milhões de reais, e a receita líquida das concessões rodoviárias apresentou redução de 7,5%. Passando para o slide 5, o custo caixa ajustado no trimestre totalizou 184,7 milhões de reais, diminuição de 7,2%. A redução se deve principalmente pela diminuição em pessoal, serviços de terceiros e locações. O EBITDA pro forma foi de 430,4 milhões de reais no segundo trimestre, com redução de 9,5% e margem de 66,5%. Apesar das medidas de isolamento social, as concessões Ecovia Caminho do Mar e Ecosul apresentaram crescimento de EBITDA devido ao aumento das exportações de soja, que influenciaram positivamente o tráfego, e as demais concessões tiveram o EBITDA impactado pela redução do tráfego em função das medidas restritivas adotadas no combate ao Covid-19. No slide 6, apresentamos a evolução do lucro líquido recorrente no segundo trimestre de 2020, um aumento de 47%. O lucro foi impactado positivamente pelo resultado financeiro, devido, principalmente, à receita advinda da variação monetária sobre debêntures e efeitos financeiros sobre direito de outorga, decorrente da deflação do IPCA, e pela menor provisão para manutenção, mas, por outro lado, negativamente pelo menor EBITDA em função da redução de tráfego. Em relação aos investimentos, no slide 7, o CAPEX no segundo trimestre de 2020 foi de 326 milhões de reais, em virtude das medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios no combate ao Covid-19 e a preservação da saúde dos prestadores de serviços e colaboradores, estão sendo tomadas medidas de priorização de serviços de segurança aos usuários das rodovias e possíveis adiamentos de investimentos. No slide 8, encerramos o trimestre com dívida líquida de 6,7 bilhões de reais, estável em relação ao trimestre anterior, e o indicador de dívida líquida EBITDA pro forma foi de 3,3 vezes. Seguindo para o slide 9, encerramos o trimestre com saldo de caixa de cerca de 1,6 bilhão de reais, que, em conjunto com a geração de caixa futuro, nos deixa confortáveis quanto à capacidade financeira do grupo. Com relação aos vencimentos do segundo semestre, em julho foi realizada a emissão de debêntures no valor de 1 bilhão de reais pelo prazo de 3 anos, que contribuiu para o alongamento do cronograma de amortização das dívidas do grupo, reafirmando a qualidade de crédito, mesmo em período de alta volatilidade de mercado.
A companhia continua atenta às oportunidades de crescimento. Atualmente está estudando as concessões federais BR-153, Tocantins, Goiás, e a BR-116-101 Dutra. Com relação à agenda do governo do estado de São Paulo, além de novas privatizações, estamos avançando nas discussões de novos aditivos contratuais na Ecovias dos imigrantes e também na solução para os desequilíbrios em aberto. Antes de encerrar, gostaríamos de informar que continuamos tomando medidas preventivas e mitigatórias visando minimizar, tanto quanto possível, os impactos decorrentes da pandemia no que se refere à segurança das pessoas e à continuidade dos negócios. Diversas medidas estabelecidas pelos governos e pelo setor privado, em função da pandemia, geraram impactos relevantes nos negócios da Ecorodovias. Para minimizar os impactos, a companhia vem atuando proativamente em coordenação com governos e órgãos reguladores e adotou medidas importantes que estão detalhadas em nosso release de resultados. A companhia reforça o entendimento do ponto de vista regulatório que os contratos de concessão estão resguardados por cláusulas de proteção contra eventos de força maior. Portanto, entende que suas concessões terão direito ao reequilíbrio econômico-financeiro devido aos impactos provocados pela pandemia. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1 em seu telefone. Nossa primeira pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse. Oi, André, bom dia, obrigado pela pergunta. Queria, na medida do possível, se vocês puderem passar um update sobre como estão essas diversas conversas com o Estado de São Paulo. A gente teve, ao longo do trimestre, aquele deferimento de uma decisão favorável a vocês, de 1,6 bi no tema da depreciação, que foi depois, de certa forma, cancelada pela Artesp no âmbito de uma negociação mais ampla das outras discussões regulatórias, né? Então, se puder esclarecer assim, o que foi esse cancelamento e qual é o status atual, se está progredindo. E a segunda pergunta relacionada a essa é se os aditivos contratuais, sobretudo, imagino que a ponte sobre a ponte Santos-Guarujá seja o principal deles, mas os outros que vocês tiverem em negociação, se esses aditivos têm avançado e se eles são contingentes à resolução desses outros temas com o Estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado, bom dia, Regis, bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Correto, no dia 4 de julho foi publicado pela Artesp o reconhecimento da ocorrência do desequilíbrio econômico-financeiro referente à depreciação, e no dia 16 de julho foi revocada essa decisão e foi indicada a formação de uma comissão para que se apurem todos os desequilíbrios e, inclusive, se calculem os reequilíbrios. Acho que a situação está bem, ou seja, as discussões sobre os desequilíbrios é antiga, ou seja, todos os desequilíbrios são bem fundamentados, tá? Tanto a favor do poder concedente quanto a favor da concessionária. E agora realmente estamos na fase de discutir a forma de reequilibrar. Tá? Não tem essa publicação, esse cancelamento não tem mudado a situação das negociações de reequilíbrio. Tá? Então, acho que tudo está correndo bem, estamos otimistas. Sobre os aditivos contratuais, nós já fizemos aditivos contratuais na Ecovias dos Imigrantes, tá? Os dois grandes, são obras importantes. Então, acho que são discussões de aditivos de novas obras que podem correr em paralelo. É óbvio que você mencionou a ponte, dependendo do tamanho, obviamente, do volume, talvez as coisas tenham que ser resolvidas
a questão dos desequilíbrios deveriam ter já sido resolvidos. Mas outros aditivos de maior valor acho que já foram no passado e poderiam tranquilamente ser negociados agora, tá? Em paralelo. Obrigado, Regis. Super claro, Guidotti. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, do lado de recuperação de tráfego, a gente começa a ver esses números melhorando. E ontem, quando vocês soltaram o da última semana, a gente viu também uma melhora expressiva. Eu queria saber se vocês poderiam comentar um pouco o que é o driver para essa melhora, se de repente é realmente a recuperação da parte de leves. E a segunda pergunta, no resultado do segundo TRI, a gente vê uma gestão muito eficiente do lado de custo. Queria entender se vocês conseguem quantificar, se seria possível quantificar, quanto dessa economia dá para manter nos próximos trimestres. Obrigado. Vitor, bom dia, obrigado pela pergunta. Sobre a recuperação do tráfego, você está correto, ontem mandamos os dados da última semana. A última semana mostrou os melhores resultados desde o começo da crise. Estamos falando de 9% de queda em termos comparáveis e 7% em termos consolidados. O que estamos vendo, obviamente, é uma safra que continua forte, tá? Comparativamente ao ano passado. Mas, finalmente, também os veículos leves voltando, especialmente nas concessionárias, onde o impacto do leve foi maior. Ecopistas, Ecoponte, por exemplo, já estamos com volume de tráfego bem superiores aos que ficaram, digamos, durante as semanas críticas, que quase atingiam 50%. Tá? Então, estamos vendo a recuperação do tráfego leve, ainda acompanhado com uma boa performance da soja. Sobre os custos, é evidente que o resultado desse esforço no corte de custo parte devido à entrada da situação de crise, inclusive com medidas autorizadas e a medida provisória, como, por exemplo, a redução do salário, a redução da jornada. Essas medidas elas tendem a ser revestidas, mas eu diria que, em geral, esses momentos de crise, esses momentos de reorganização, eles trazem novas ideias. Então, eu acho que boa parte dessas reduções e outras que talvez já estejam sendo estudadas, poderão ser implementadas e permanecer. Então, acho que é um bom sinal a redução de custos e a ideia de economias que sejam permanentes. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, lembramos que para fazer uma pergunta, por favor digitem *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, JP Morgan. Oi, Guidotti, Andréa, bom dia, tudo bem? Obrigado pelas perguntas. Eu tenho 2 pontos aqui do nosso lado. Acho que o primeiro na parte de novos leilões, aí vocês comentaram do interesse de alguns projetos. Queria ouvir a opinião de vocês a respeito de competição para esses projetos. A gente sabe que tem um pipeline bem grande aí, mas acho que todos os players, a maioria dos players vão acabar olhando também para esses projetos que são um pouco maiores, um pouco mais relevantes. O que vocês esperam em termos de competição e retorno nesses projetos? E o segundo ponto, vocês comentaram também do rebalanceamento por força maior, dado a questão do coronavírus. Se desse para dar um pouco mais de detalhe do que vocês esperam em termos de timing ou como seria o formato desse rebalanceamento também, seria ótimo. Obrigado.
Guilherme, bom dia, obrigado pelas perguntas. Sobre a competição, nós não vimos um número expressivo de players nos últimos leilões de rodovias. Eu estou falando do setor de rodovias, talvez em outros setores a situação é diferente. Mas realmente agora entraremos numa fase de grandes projetos e vários, né? Então é um pouquinho difícil interpretar como vai ser a dinâmica da competição no setor de rodovias no Brasil, assim que começarem essa lista de grandes projetos, primeira da qual a Dutra, mas depois tem também o programa do Paraná, enfim. Então talvez pelo volume, pela quantidade, inclusive pelos retornos, que tendem a ser retornos ajustados justamente para aumentar a atratividade, talvez tenhamos a entrada de novos players nesse setor aqui no Brasil. É importante a gente estar sempre focados, estudar bem as oportunidades, estudar bem o estudo de tráfego, CAPEX, OPEX, e fazer sempre a melhor proposta. A competição, às vezes um único competidor é suficiente para você não ganhar a licitação. Então acho que sempre temos que ser focados na nossa melhor proposta. Quanto à segunda pergunta, que era sobre rebalanceamento, a própria NTT foi instaurado o processo para entender a metodologia de cálculo do rebalanceamento do Covid, ou seja, a NTT que está dando um prazo de 6 meses para concluir essa metodologia. Nós, como setor privado, já também estamos avançando e concluindo os levantamentos, a forma de levantamento de dados para mensurar o volume afetado pela crise. Então, eu diria, pegando um pouco o gancho da NTT, que seria 6 meses, acho que isso vai ser o tempo necessário para finalizar e completar as metodologias, os estudos, e a partir daí poderíamos já pensar em discussões de equilíbrio. Obrigado. Perfeito, tudo claro. Obrigado. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora Andrea Fernandes para suas considerações finais. Gostaria de agradecer a participação de todos e o time de Henri e eu estamos à disposição para quaisquer dúvidas. Uma boa semana. A teleconferência da Eco Rodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.